Olá, amigos, mais uma vez aqui o Repórter do Povo, uma boa tarde a todos. Hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de estar ao lado do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço, Lucas, obrigado a você e um abraço aí a todos os nossos internautas que lhe acompanham aí nas redes sociais, principalmente desse programa, né? Repórter do Povo. Repórter do Povo, é isso. Pena que são dias difíceis, né? Vamos falar dessa situação que está assolando a todos. Estamos vivendo a pior fase da pandemia e as notícias têm surgido a todo momento. E assim que eu solicitei a sua comunicação, fui prontamente atendido. O senhor me conceder essa entrevista, sou muito grato a isso. Prefeito, vamos lá. A pandemia ela não é uma novidade, já tem um ano e pouco. E os governantes, em geral, eles teriam ou têm que estar preparados para todas as hipóteses, né, dessa pandemia acabar amanhã, quem dera, né, ou perdurar um pouco mais. Então, as ações elas têm que ser programadas a curto, a médio e a longo prazo. Tivemos um decreto agora, um decreto polêmico do governo do Estado, que, ao meu ver, deixou margem para dupla interpretações e alguns questionamentos. Por exemplo, o que pode e o que não pode abrir, né, se referindo a igrejas, academias e outras similares, até algumas o senhor citou hoje na entrevista na TV Gazeta Meio-Dia. E eu gostaria de saber do senhor, direto ao ponto, o que o senhor pensa, o que o senhor acha sobre esse decreto. Bom, Lucas e amigos, primeiro assim, a pandemia, como você falou, o momento mais delicado que estamos passando, vamos acreditar que seja, tá? Porque se não tomarmos medidas duras e rápidas, podemos ter dias piores ainda. Infelizmente, sim. Infelizmente, essa é a realidade, né? Achávamos que lá nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado, estivéssemos atravessado o pico da pandemia. Mas logo em seguida veio a segunda onda na Europa, depois chegando em Manaus, se espalhando pelo mundo e pelo Brasil, né? Então aí já estamos falando em terceira onda, quarta onda, e não sabemos aonde vamos parar. Quem busca informações ao longo, na história, quem busca informações da história, vê que as grandes epidemias elas tiveram vários ciclos, né? A pandemia da peste bubônica lá no século XIV, meados do século XIV, 1300 e alguma coisa, que é interessante, né? De uma briga de genoveses, um povo ali da Itália, que habitava a região da Ásia, ali na região da China, por ali, numa briga, se deslocam para a Itália e trazem junto com eles o que a gente chama da peste bubônica, né? A peste negra, que dizimou 1/3 da população de toda a Europa. Foi tão severa quanto essa, mais ou menos? Muito mais severa. Muito mais. Né? Depois tivemos outras ainda, e uma no século passado, em 1918, que teve 3 ondas, né? 3 ondas, sendo que a mais forte foi a segunda onda, no período ali da Primeira Grande Guerra, 1918, 1919, que também não sabe direito a origem, se foi na China ou nos Estados Unidos, mas aonde ela se espalhou foi na Europa, então ficou conhecido como peste espanhola, né? E dizimou 50 milhões de vidas, né? Nós estamos hoje no país, no mundo, com 2,5 milhões de irmãos que nos deixaram em função do Covid-19. Então, assim, se não tomarmos... e aí não é só governos, como está sendo colocado, essa é a decisão que tem que ser de cada cidadão desse mundo, né? Consciência de que nós estamos no momento de uma pandemia de saúde. Se todos não tomarem muito cuidado, muitas
precauções, a gente pode entrar num ciclo vicioso, que vamos ter a segunda, terceira, quarta, quinta onda e não sabemos aonde vamos parar, né? Então, assim, aí você tocou na questão do decreto do governo do Estado. Também entendemos que o decreto ele está confuso, tá, com medidas muito restritivas para alguns e concessivas para outros. Sim. E isso tem gerado um conflito no seio da sociedade. E quem está no meio desse conflito? São os gestores municipais, né? É uma decisão governamental, de governo do Estado, mas que é obrigação, eu digo, é obrigação de todos os gestores municipais seguirem o decreto estadual. Só que esse decreto, como está sendo colocado, ele precisa ser ajustado para evitar esses conflitos internos que está acontecendo. Existem realidades diferentes de localidades, né, também, né? Existe, realidades diferentes, mas eu não analisaria nem por aí se o decreto poderia ser mais ou menos restritivo para uma ou outra região. Porque o que obrigou o governo do Estado a baixar um decreto com muitas restrições foi que o número de leitos de UTI no estado do Espírito Santo e não em uma localidade, se esgotou. Então ele precisa tomar uma medida emergencial em todo o estado. Porque, vamos pegar Linhares, nós temos 20 leitos. Temos hoje, no HGL, 14 ocupados. Mas, no piscar de olhos, podemos ocupar esses 6 leitos. Só para deixar bem claro, 20 leitos de UTI, né? Sendo de UTI, que tem 25 de, UTI. De enfermaria. De enfermaria, isso aí. Nós temos 8 leitos na Fundação Rio Doce, todos ocupados, e os 5 da Unimed também ocupados. Né? Então, assim, há um caos, né? Há um estrangulamento do sistema hospitalar com relação a leitos de UTI para Covid instalado. E o governo precisa tomar medida estadual, ela não pode ser local. Entendi. Então, no tocante à minha primeira pergunta, pela resposta do senhor, ficou claro que deveria mesmo haver um planejamento até para minimizar esses questionamentos, né? Mas isso aí, queira Deus que... queira Deus não, eles estão lá também, assim como o senhor, aqui 24 horas pensando nisso e soluções melhores ainda mediante a crise venham. Eu, prefeito, desde o início da pandemia, enquanto repórter do Povo, eu tenho acompanhado de perto todas as ações da Prefeitura Municipal de Linhares, desde o primeiro fechamento da primeira escola, inclusive sendo pioneiro em várias atitudes, tenho todas as ações em mente, tenho todas as ações até algumas datas. E hoje, para o senhor ter um exemplo, hoje as ações mais recentes, mais atuais, a Câmara Municipal de Linhares, na última segunda-feira, aprovou um pedido do Executivo, né, daqui da Casa, para adentrar num consórcio dos prefeitos para poder futuramente adquirir as próprias vacinas. Tem também 6 postos que foram liberados agora para atender, para desafogar o sentinela ali do HGL. Tem também 12 novos leitos que vão somar esses 20 que o senhor falou. Então, nesses 3 pontos aí, aquisição de vacina, postos de saúde, leitos novos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a população as ações que a Prefeitura tem tomado. Olha, a Prefeitura, desde o primeiro momento, né, 15 de março do ano passado, quando identificamos o primeiro caso, que foi do professor que estava voltando do Rio de Janeiro, nós começamos a agir. E Linhares saiu na frente com várias medidas, tá, que serviram de exemplos para outros municípios e até o Estado seguir. Decretamos a suspensão das aulas logo na segunda-feira, no dia 17 ou 18, não me recordo bem. Implantamos o sistema porque sabíamos que com a suspensão das aulas nós tínhamos 25 mil alunos da rede que iam ficar sem a sua merenda escolar. Então, fizemos a entrega do kit merenda nas residências. Imediatamente conseguimos com a Abrametal uma parceria
para alugarmos leitos em hotéis para os nossos profissionais da saúde, adquirimos todos os equipamentos de proteção individuais do mercado que se faz necessário para dar tranquilidade aos profissionais que trabalham no combate à Covid. Abrimos unidades até as 24 horas, 3 ou 4 unidades, depois mantendo até 21 horas. Transformamos o pronto atendimento do Shell numa unidade específica para crianças e adolescentes de 0 a 16 anos. Com isso, conseguimos ampliar o número de leitos de UTI do HGL. Né? Separou, né? Liberou. Separamos, lá. Tiramos todo o atendimento infantil do HGL, então liberamos o HGL, criamos a unidade Sentinela no primeiro momento na UPA do Shell e depois anexo ao Hospital Rio Doce, ao HGL, começamos a atender as famílias, as pessoas identificadas pelas unidades de saúde e pela assistência social que tinham dificuldades em função de suas famílias perderem seus empregos. Começamos a trabalhar com cestas de alimentos para essas famílias. Então, assim, uma série de medidas foram tomadas ao longo desse período, né, que nos deu a tranquilidade de, assim, fazer até aqui uma travessia menos traumática de todo o processo da pandemia. Né? Se você olhar os números, Lucas, nós temos o menor percentual de mortes por infectados, por positivados, tá? Do estado do Espírito Santo. Dos 11 maiores municípios do estado do Espírito Santo, Linhares é o que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Tá? Nós estamos com 130 óbitos por 100 mil habitantes. Isso se deve ao sucesso no tratamento, à prevenção? Se deve por uma coisa que é básica. Nós investimos nos testes. Né? Linhares adquiriu, até esse momento, 44 mil testes. Investimos 6 milhões de reais em testes. É o município que mais testa em todo o estado, sem dúvida. Não tem nenhum que chegou na metade que nós, na aquisição de testes. Bom, o que o teste proporciona? Identificar o positivado e começar a tratá-lo antes que ele precise de um leito hospitalar. Então, a gente conseguiu fazer esse controle até então. Né? Graças a Deus, todo esse trabalho deu certo, a dedicação dos profissionais de saúde com outros segmentos organizados da sociedade, tivemos muita compreensão de todos os segmentos da sociedade, tanto empresarial quanto de trabalhadores, né? E a travessia está sendo, assim, não da maneira que gostaríamos, sem mortes, mas bem mais suave que muitos outros municípios desse país. Nessa pergunta por atacado que eu fiz, né, logo 3 em uma, eu abordei a questão das vacinas, né, do consórcio. Como é que está? Tem vacina chegando? Qual é a quantidade? Para a gente esclarecer para o povo. Olha, Linhares está recebendo de hoje para amanhã mais 800 vacinas. Agora, 800 vacinas não nos atende ainda para nem vacinar outra faixa etária, os idosos que estão entre 75 e 79 anos. Né? Então, há um descompasso, há um descontrole do governo federal com relação à aquisição das vacinas, que aí fez o país perder 6 meses quantas vidas, né? E muitas vidas, é isso que eu ia colocar, muitas vidas foram perdidas. Né? Então, a gente espera que o governo federal ajuste o passo o quanto mais rápido possível para que a gente possa recuperar esse tempo de 6 meses. Porque que ninguém se iluda, nós não vamos ter uma normalidade, nem vamos parar de perder vidas e nem a economia vai retomar enquanto a sociedade não for vacinada. Enquanto outros países estão
bem na frente que nós estamos aqui... A solução é a vacina, o resto é tudo paliativo. Tudo paliativo. Tudo paliativo. Tá? E aí, nesse paliativo, é importante a compreensão e a cooperação de cada cidadão. Não só das atitudes dos governos, mas das atitudes individuais de cada cidadão dessa nossa terra. Mas no tocante ao governo, a prefeitura propriamente dita nessa luta, no combate, na aquisição de insumos. Eu gostaria que o senhor falasse como que está hoje essa aquisição. Está tendo dificuldade no mercado, está superfaturado, está em escassez, não está achando luva, gel, touca, tudo que é necessário para o combate ao Covid. Como é que está hoje o mercado? Olha, de setembro para frente os preços caíram assustadoramente, agora começam a subir novamente. Demanda então, assim, e oferta, há um né? abuso por parte de alguns segmentos empresariais que é assim, inaceitável. Inaceitável. Então, com relação à aquisição das vacinas que você pediu, sim, nós estamos participando de todos os protocolos, assinamos todos os protocolos que identificamos que nos gerem uma expectativa da gente poder comprar a vacina. Tá? Então, o município tem o protocolo com a Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP, que a gente chama, com a CN, o Conselho dos Municípios Brasileiros, Confederação Nacional dos Municípios, tá? Pelo consórcio, que a gente faz parte da saúde. Então, assim, todos os caminhos, todas as portas que se abrem, nós estamos entrando, colocando o nosso pé e assinando os protocolos, porque, graças a Deus, tá? Nós temos um município com uma situação financeira bastante razoável. Nós temos disponibilidade financeira, caso a vacina seja colocada no mercado para aquisição, a gente tem condições de comprar e pagar à vista. Tá? E temos uma equipe que, tecnicamente, está trabalhando com muita eficiência para que isso aconteça. Nessa fala do senhor, eu lembro de projetos de leis do passado que foram questionados por um ou outro, o porquê das economias, o porquê de correr atrás de recursos. Então está aí a resposta, a necessidade está aí, e mais uma vez, né, o senhor se anteveu. No tocante ainda à economia, é unanimidade o senhor como gestor, né? Isso todos falam, Linhares desde 1997, né, que o senhor começou a administrar a cidade vem crescendo em passos largos. Só que 15 dias fechado irá gerar um impacto em toda a sociedade. E o que o senhor tem pensado nesse sentido para minimizar esse impacto no geral, nos comerciantes, nas empresas em geral? Olha, quando nós tivemos um problema em março do ano passado, eu pedi à minha equipe para trabalhar aonde que o município pode contribuir para diminuir o sofrimento das famílias, principalmente aquelas de baixa renda, que o mercado a gente sentia que não ia empregar ou ia desempregar. E tomamos todas as medidas, não é isso? Com relação à água, com relação à taxa de iluminação pública, os segmentos que foram proibidos de abrir suas portas, com relação ao ISS e várias outras ações. Né? Estamos prontos para fazer a mesma coisa se perdurar esse momento da quarentena. Esperamos que não, que sejam só esses 14 dias. Agora, uma ajuda mais substancial, ela tem que sair do governo federal e dos governos estaduais. Né? Nenhum município brasileiro tem condições, eu não sei o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é a terceira receita do país. A primeira receita do país é a do governo federal, a segunda é do estado de São Paulo e a terceira é da cidade de São Paulo. Supera até de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que são os outros dois maiores municípios. Então, não sei esses três entes da federação, né? Eu não sei se algum outro tem condições de aportar recursos financeiros para atender, tá, as necessidades de todos aqueles que vão precisar manter suas portas fechadas nesse período de 14 dias. Espero que sim, porque o sofrimento de muitos a gente sabe que a cada dia aumenta. Muitos ainda não se recuperaram do período que tiveram que manter suas portas fechadas no ano passado, né? E agora entram numa nova fase. Então, para que esses empregadores mantenham
os seus trabalhadores nos setores de trabalho, é necessário, com certeza, de uma ajuda do governo federal e dos governos estaduais, no caso do Espírito Santo, do governo do Estado do Espírito Santo. E o município está pronto, naquilo que lhe cabe, a fazer a sua parte. É o que eu ia falar, porque no ano passado o senhor, a prefeitura, né, ajudou de várias formas, teve ali uma ajuda na água, teve uma ajuda aqui e ali, e continua se planejando para caso perdure aí, né? Exatamente, nós estamos preparados e a equipe trabalhando nisso. Esse decreto, ele contemplou todos os setores? Olha, essa é a questão, né, que foi colocada no início aqui. É um decreto que, para alguns, ele é muito recessivo. Recessivo não seria a palavra. Ele é muito restritivo e ele é menos ou quase nada para outros segmentos. Flexível, né? Flexível. O que eu tenho colocado em algumas entrevistas e vou repetir aqui. Não é justo você ter um hotel funcionando, mesmo que seja com 50% da sua capacidade, né? E o restaurante do hotel não poder abrir, não poder funcionar, né? Isso não tem lógica, isso. Sem nexo. Não tem lógica. Você ter um material de construção que hoje vende de tudo, né, funcionando, ele vende do cimento, a lajota, brinquedos, uma panela, enquanto a loja de brinquedos tem que permanecer fechada, a loja de utilidades do lar tem que permanecer fechada, e ele lá bombando, vendendo de tudo. Isso não é justo, né? Outro exemplo que eu tenho dado bem, porque é o que está aí. São as grandes redes de farmácia que vendem de tudo. Se precisar de uma sunga, você vai ali numa farmácia e vai comprar, né? Se precisar de uma camisa, você compra também. Do chinelo, você compra. Sim. Enquanto a loja do lado está lá, pelo decreto, com suas portas fechadas e tendo as suas despesas diárias. Então não está certo. Se a gente precisa, como se costuma dizer, do sangue da sociedade para a gente fazer uma travessia, tá, menos traumática, que todos deem a sua contribuição e não parte apenas da sociedade. Isso não é justo. A colocação do senhor hoje cedo, eu gostei muito, quando o senhor disse que a sociedade aceita. Quando vê que a austeridade não seria punição, seria austeridade. Que não tenha dois pesos e duas medidas. Né? É isso aí, né? Sabe que né, o pau que dá Chico, dá Francisco, como dizia minha avó. Está preparada a sociedade, já mostrou isso. Claro que a gente tem um grupo da sociedade que quer desordem, né? Que não tem amor. Ainda bem que são minoria, né? Graças a Deus, são minoria. E é o que eu sempre digo, Lucas, as pessoas boas no mundo são a maioria, né? Elas não podem se calar, tá? E deixar a minoria que é ruim vencer. Isso aí. Né? A luta contra o mal. Tem muito mais pessoas boas do que ruins. E me parece que em alguns momentos os ruins é que aparecem mais É porque para que o mal apareça, basta que o bem se cale, né? Já dizia o filósofo, né? Já dizia o filósofo. Isso mesmo. Prefeito, eu das outras entrevistas com as autoridades e com o senhor, eu sempre abri nas redes sociais para que o povo mandasse perguntas. Hoje, eu não saberia assim o tempo e já tinha muitas perguntas pertinentes que estão martelando na cabeça de todos, essas que eu fiz e uma ou duas que estamos aqui caminhando para o final. Mas eu tive algumas demandas e eu trouxe uma de um morador do Jardim Laguna, Wanderson Miranda, do Jardim Laguna. Ele trabalha na empreiteira da Petrobras, mora ali em cima, e ele pergunta o seguinte, o que eu sei da população, tá, prefeito? O senhor até desculpa pela pergunta, mas ele fala o seguinte: a iniciativa privada, ela sofre, ela tem que cortar hora extra, cortar isso, cortar aqui, cortar em vários desses pontos. E o serviço público, haveria possibilidade de cortar? Então ele cita aqui a Câmara, né, aquela coisa de povo mesmo. Então, o senhor falasse, porque isso, por mais simples, igual quando ele falou da Câmara, eu falei, não, mas peraí, o prefeito não é responsável pela Câmara. Ele falou, não, mas é o serviço público. Então existe a possibilidade a nível mundial, a nível do Brasil, do serviço público
ajudar nisso financeiramente? Nós temos ajudado. Eu vou pegar o período nosso de 2017 a 2020. Nós trabalhamos com 1/3 do número de cargos comissionados que eu poderia nomear. Isso foi pensando sempre em fazer economia para que essa reserva fosse investida para toda a sociedade. Isso é feito diariamente. O município recebeu, a semana passada, 3.300.000 de devolução da Câmara Municipal de Linhares, que foi uma reserva que fizeram no mandato passado. E tenho certeza que nesse mandato, nessa legislatura, também vão fazer reservas. Já começou fazendo, os primeiros 2 meses já e devolver ao município. No início deste ano, nós cortamos praticamente aí 280 mil entre comissões, horas extras e diárias. Então, a todo momento, a gente está fazendo os ajustes necessários para que sobre mais recursos para ele ser revestido a favor da sociedade. Olha, o município de Linhares não estaria na situação privilegiada que está hoje se não tivesse costumado medidas de austeridade, tá, visando retornar o que a gente faz economia para a sociedade como um todo. Né? A sociedade está vendo a gente ampliar os serviços e melhorar e ampliar... Cuidar dos recursos públicos. Cuidado com o recurso público é importante, cuidar dele, aplicar bem, tá? E sempre que possível, quando sair, apagar a luz, né? Não usar a água além do necessário, tá? Cortar diárias que podem ser cortadas, só pagar horas extras quando tiver extrema necessidade. Transporte, né? Só quando for dia útil. Só quando for dia útil. E por aí vai, né? Então, isso é bacana, assim ajuda mesmo. Prefeito, falar de mais uma coisinha aqui que também não é muito agradável, uma coisa chata. Possíveis punições, né? Sabemos que não é da vontade do senhor, o senhor sempre frisa nas suas entrevistas, prima pelo diálogo, né? Sempre acima de tudo o diálogo. Mas existe um clamor popular, né? Principalmente nas redes sociais, que é onde eu vivo, moro dentro das redes sociais, com as casas noturnas que estão aglomerando, e é uma coisa assim, ao ver da grande maioria, bem superficial. Lazer, a gente necessita de lazer, mas não aquela aglomeração. Então, como que o senhor lida e vai lidar com isso quando o decreto diz que a loja tem que fechar e não fecha, a casa noturna tem que fechar e não fecha? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que ficam pedindo para que vai lá e fecha tudo? Olha, você não tem que ter meio termo com quem não quer respeitar a vida de si e de terceiros. Né? Você não tem que ter meio termo. Nós já fechamos estabelecimentos aqui no município de Linhares. É uma atitude antipática? Claro que é. É o extremo? Mas a pessoa que é proprietária daquele ambiente pediu por aquilo. Né? Então, assim, primeiro é a vida, proteger a vida de todos os cidadãos. E se tem alguém que está indo ao desencontro disso daí, nós temos que agir. Não importa a penalidade, tá? Estamos preparados para aplicar as penalidades mais severas, mas tendo, assim, usado ao extremo, e vamos continuar usando, o diálogo como a melhor arma para inibir, tá, essas pessoas que não querem respeitar a vida de terceiros. Então fica o recado aí para todos que estão nos ouvindo, que procure fazer a sua parte, cada um, né? Tenha consciência, o momento é difícil. O que não pode acontecer, Lucas, é o dono de um comércio ficar pressionando a prefeitura, porque o vizinho abriu depois das 10, só porque ela também quer abrir ou ele também quer abrir. Isso não existe. Né? A lei tem que ser assim. Tem uma determinação para que tal estabelecimento baixe suas portas às 22 horas, tá? Não tenho que brigar para que eu também fique aberto depois das 22, não. Tem que ser uniforme. Vai fechar 10 horas? Está fechado. Né? E a fiscalização tem que agir. A gente espera que não precisamos usar as medidas extremas com nenhum cidadão, nenhum comerciante do município de Linhares, que todos entendam o momento de dificuldade porque passa a nossa sociedade. O que eu tinha para hoje, prefeito, é isso. Eu gostaria de abrir o espaço para o senhor comunicar à população, deixar uma mensagem final nesse momento tão difícil.
falar talvez aquilo que eu deveria perguntar e não soube para esclarecer melhor a situação, ficasse à vontade para se comunicar na sua fala final. Lucas, você perguntou o que eu acho que a sociedade gostaria também de perguntar ao chefe do executivo. Nós temos uma área que hoje está, por exemplo, as escolas vão ficar fechadas por 14 dias, na rede escolar é uma pena porque estávamos começando a trabalhar, primeiro um quarto presencial, já estamos planejando para 2, para metade. Citar a Dona Maria Olímpia, né? Tá depois muito, 3 quartos, até a gente chegar na totalidade, né? Todos os equipamentos adquiridos, as escolas... Os profissionais de educação fizeram um belo trabalho, né? Meu filho feliz, seu filho de tantos liarenses felizes, e precisamos novamente dar por encerradas as atividades por esse período de 14 dias. Mas é necessário nesse momento. E quando eu falo das escolas, aí que eu queria chamar a atenção para outro ponto também. Nós temos a unidade de pronto atendimento infantil no bairro Shell. Sim. Né? Olha, nós tivemos assim, se você pegar de junho do ano passado até o mês de novembro, nós tivemos um crescimento, mas natural, porque a sociedade foi descobrindo devagarinho que ela tinha um espaço somente para atendimento das nossas crianças de 0 a 16 anos. Mas quando chegou no mês de janeiro, isso deu um salto tremendo. Tá? De 1.200, 1.300 atendimentos mensais, nós pulamos para 2.400 no mês de janeiro, se manteve em fevereiro. Sim. E aonde que nos assusta muito e que eu quero pedir aí atenção redobrada dos papais e das mamães. Tá? No mês de março até hoje são 17? 18, até ontem, 17, nós já estávamos com 2.100 atendimentos na UPA infantil do bairro Shell. Olha bem, a nossa média estava sendo, no ano passado, de 1.100 a 1.200, pulamos para 2.400 atendimentos, e até o dia de ontem já estávamos em 2.100. Ampliou o número de profissionais, de salas e tudo, né? Não. É porque tem uma síndrome aí gripal que não está bem identificada, atacando as nossas crianças. Tá? Não está bem identificada. Tá? Não sabemos se é uma variante do Covid, se é apenas esse período mesmo que sempre eleva, mas não tanto como está acontecendo, o estado gripal das nossas crianças, porque ele chegou muito antes do que normalmente chega, que final de março, começo de abril, se prolonga até agosto. Está diferente, aí, né? Mas está muito diferente. Então a gente precisa ter atenção redobrada. As crianças. Tá? Porque já temos um problema com a Covid. Tá? Não podemos ter um problema agora com as nossas crianças. Então muita atenção a todos os papais e mamães aí. É isso aí, né, prefeito? Muito obrigado mais uma vez. Convidar todos para acessar o meu site www.reporterdopovolinhares.com.br ou as minhas redes sociais, Andrade no Facebook, Repórter do Povo no YouTube e o Instagram, repórter.do.povo. E você vai ficar por dentro de tudo. Como eu sempre digo, Repórter do Povo, Linhares, se vê aqui. Obrigado. Obrigado, Lucas. Um abraço a todos.